Olá pessoal, eu sou o pastor Rafael. E eu sou o pastor Jean e vou logo adiantando, não sou um ungidão. E eu vou dizendo também, vai procurar trabalhar, irmão. Bem, hoje a gente queria falar sobre um assunto que é o ministério e o sacerdócio de todos os crentes. Você é responsável pelo evangelho. É engraçado que às vezes existe uma tendência, pastor Jean, das igrejas olharem o pastor como aquele que está prestando serviços espirituais. Assim, de maneira prática e lógico, de forma simplista, muitos acreditam assim, eu estou dando dízimo, eu estou pagando o pastor para que ele possa evangelizar, discipular, pregar, orar, tudo por mim. Ou seja, o pastor é quase um profissional da fé. Será que é isso mesmo que a Bíblia fala em relação ao sacerdócio universal? Exatamente. Será se nós somos os sacerdotes do Novo Testamento? É isso que o Novo Testamento ensina? Nós sacrificamos pelo povo? Na verdade, o que a Bíblia diz, por exemplo, ali em 1 Pedro e a carta de Paulo aos Efésios, é de que nós somos sacerdotes. A própria expressão de Pedro é que nós somos uma nação de sacerdotes. A imagem que Paulo desenvolve para a igreja é que nós somos um corpo de Cristo. E de maneira clara de que o ministério ele não está concentrado na mão de ninguém. No corpo de Cristo, o ministério ele está em cada um dos membros. Quando você olha as figuras de linguagem que os discípulos usam, que Paulo usa a respeito de nós como sacerdotes, ele vai falar que a gente é uma casa, por exemplo. Não é edifício, um grande edifício. Mas não é eu sozinho. Nós somos apenas pedras. Então é um conjunto, são várias pedras para formar o edifício. Exatamente. E se a gente quiser funcionar bem, uma comunidade que vive a igreja do Novo Testamento, é uma comunidade onde todos os membros estão mobilizados na aplicação dos seus dons. O que eu posso dizer assim, de certa forma, todos os membros são líderes. Mas vamos entender o que eu estou querendo dizer como todos os membros são líderes. Não quero dizer que todos os membros têm que liderar um ministério, ou um grupo de célula, ou um grupo pequeno. Não, mas todos precisam liderar a igreja naquilo que Deus lhe capacitou para fazer. Um talvez em discipulado, o outro liderando alguém para Cristo, o outro liderando a música do grupo pequeno, o outro liderando a ação social, mas assim todos estão em algum aspecto liderando na casa de Deus, né? É a funcionalidade do corpo como um todo, né? Às vezes você diz assim, eu não tenho dom nenhum, será? E o corpo, ele não é formado só de cabeça, de pé, de mão. Às vezes tem uma unha que é tão pequenininha, que às vezes a gente pensa que é insignificante, como um cílio. A gente pensa que é insignificante, mas perde teus cílios para você ver. E a unha que é pequenininha, você pensa assim, se eu perder a unha, eu não vou sentir falta de nada. Mas é só a unha do dedo mindinho que consegue coçar o fundo do ouvido. Boa aplicação. Mas, por exemplo, vou fazer outras ilustrações aqui. A gente, às vezes, o membro fica criando expectativa ao pastor, vai ganhar vidas para Jesus e vai cuidar das ovelhas, ele está sendo pago para isso. Mas vamos pensar com calma. Quem é que dá filhos mesmo? Quem é que gera ovelhas? É a barriga do pastor? Ovelha gera ovelha. Então, na verdade, a igreja ela se torna profundamente relevante em compartilhar o evangelho quando todos os membros, quando não é um ministério de evangelização, ou ministério de missões, ou o pastor, mas quando todos os membros estão mobilizados em compartilhar o evangelho. E aí eu levanto outra questão, aí diz assim, pastor, agora eu ganhei uma ovelhinha, eu pari uma ovelhinha, toma e cuida. Mas pensa a própria figura, essa própria metáfora. Quando uma ovelha dá cria de uma ovelhinha pequenininha, onde é que ela toma o leitinho inicial? É do pastor? É o pastor que dá o peitinho para a ovelhinha? Pense nisso. Ovelha, ela tem que cuidar de ovelha. Isso é o sacerdócio universal.
Não importa a quantidade de tempo que você tem na igreja, se você é ovelha, se você gerou ovelha, você já tem capacidade. E isso vem do Senhor para você cuidar de outro. Na verdade, todos nós precisamos estar engajados no corpo de Cristo. Evangelizando, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros. E a gente precisa ser, então, igrejas que, em vez de ter o pastorzão com a gravata, querendo centralizar o ministério, e entre nós aqui, pastores, às vezes querendo defender a sua profissão. Isso. Não é assim, irmãos. O ministério tem que estar na mão de todos, compartilhado com todos, no envolvimento de todos. Cada um dando a sua contribuição. Cada um com sua responsabilidade, né? Porque Deus vai cobrar da gente. Exatamente. Individualmente, não é só do pastor. Então, vamos todos nos mobilizar e estarmos mobilizados no reino de Deus. Eu só queria dar um exemplo sobre esse espírito proativo que um membro da igreja ou um grupo pequeno, uma célula deveria ter. Aqui na igreja, a gente estimula muito que os membros tomem iniciativa própria. Então, por exemplo, a gente vai tentar lembrar de alguns exemplos aqui, mas, por exemplo, tem o Kennedy e a Milena, são líderes de grupo pequeno. E eles já têm 2 iniciativas que eles fizeram, são membros da igreja, são líderes de célula, e ninguém pediu, eles da sua própria vontade, transferiram a célula deles, que funcionava em casa, para debaixo da ponte. Na cidade tem uma ponte, a Ponte de São Francisco, e eles reúnem lá. E fruto dessa célula que foi para debaixo da ponte, hoje já são 3 células, e eles ganharam muitas daquelas pessoas para Jesus. Uma outra iniciativa deles foi que eles começaram a dar apoio para o Hospital do Câncer, aqui de São Luís do Maranhão, distribuindo lenço, kit de higiene. Então a gente estimula que os membros tomem iniciativas. Isso não partiu do pastor, né? Porque a partir do momento que Kennedy e Milena, eles entenderam que o sacerdócio é universal, eles produzem, né? E essa é a função da ovelha. A ovelha precisa produzir. A gente não fez uma reunião, olha, Kennedy, Milena, vocês vão fazer isso. Não. É verdade. A gente tem, por exemplo, um supervisor aqui, que é Saul. E ele toma conta de células de jovens. E ele tomou 2 iniciativas que foram bem interessantes. Ele foi proativo. Ele viu a necessidade e fez. É um ministério, um grupo que trabalha, chamado Deus, Carreira e Negócios, onde ele começou a incentivar os nossos jovens ao empreendedorismo, dando ferramentas para que eles possam dar bons testemunhos na vida deles profissional. E um outro trabalho também, que o Lucas, que é líder de célula da supervisão do Saul, ele começou um grupo de leitura, onde eles se reúnem para ler um livro por mês. Assim a gente vai estimulando, que não sou eu que tenho que dar o planejamento para onde a igreja vai, nem o pastor Jean, mas os nossos membros, eles são estimulados a ter iniciativas e serem proativos no ministério, porque estamos todos trabalhando no mesmo reino, para o mesmo rei, e queremos que todos se mobilizem. Seja proativo, ovelha. Tome iniciativa. E vamos juntos evangelizar. Vamos servir ao Senhor. Deus abençoe.